maravilhoso! Está começando mais um Sementes Podcast. Meu nome é Michele Dil e aqui ao meu lado, Cristina Soares. Ai, muito chique, né, gente? Bom, para vocês terem noção, nossa quarta temporada já se inicia com toda a pompa possível. Brincadeira, né, Michele? Que tá um negócio surreal. Surreal. A gente quis antecipar um pouco do que a gente vai tratar aqui na quarta temporada, que continua sendo histórias de vida. Nossa entrevistada de hoje é deputada federal. A Michele já dá spoiler. Ah, eu dou spoiler. Já vem Michele dando spoiler. Pelo amor de Deus, Michele. Não pode? Já foi. Já foi, não adianta, Michele. Não tem ninguém para ela, não. Não tem remissão, como dizia a minha sogra. Não tem remissão. Gente, eu quero agradecer a ARC. A ARC assessoria digital, que está aqui no Shopping Goiabeiras. Quando você quiser fazer o seu sonho se tornar realidade, seu podcast, suas fotos, seu marketing digital, tudo que você quiser no mundo digital é aqui na ARC Assessoria Digital. Também quero agradecer à TV Mato Grosso, canal 27, que exibe o nosso podcast de segunda a segunda-feira. Os inéditos são aos sábados, às 19 horas, e no nosso canal do YouTube, toda terça-feira, às 9 horas da manhã, inédito. Hoje, como é um dia muito especial, a gente está fazendo ao vivo com essa pessoa maravilhosa. Incrível, gente, que eu admiro. Vocês vão ver, a gente é fã, né, Michele? A gente é suspeita. Eu sou suspeita. Assim, imparcialidade já não existe mesmo. A gente é imparcial. Ah, eu não. Eu já, como Durkheim já dizia, imparcialidade não existe. Ele tentou, né? Mas não foi possível. Mas não foi possível, né, amiga? E este cabelo maravilhoso, Michele? Tô esquecendo de agradecer o Estúdio 202 aqui também no Shopping Goiabeiras, que deixam nossas madeixas maravilhosas, e as tranças da Charmosa. Tranças da Charmosa, gente. Se você quer se conectar com a sua ancestralidade africana, vai lá na Eliette Cristina. Ah, e outra, quer gerenciar a sua beleza? Simone Fink! Ó, por incrível que pareça, né, Michele? Olha a minha boca. Então, vou... Simone Fink. Simone Fink. Bom, gente, chega de delongas. A gente já fez todos os agradecimentos. Quem é esta pessoa, Michele, Michele, que está aqui? Meu Deus do céu, meu Deus! Bom, essa pessoa é uma pessoa que a gente admira muito. Estamos muito agradecidas de você disponibilizar o seu domingo de descanso, né? Merecidíssimo, porque trabalha muito, sim, né? É a deputada federal Gisela Simona. Gente, eu tô assim, nervosíssima de te entrevistar. Pouquíssimas pessoas me deixam nervosa. Verdade. De verdade. É verdade, que conheço Michele. E pelo trabalho, pela integridade, pela competência, pela seriedade com a qual você, se eu posso chamar você de você, claro, leva o seu mandato. Então, assim, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que Cristina Soares também está emocionada. Sim, com certeza. Emocionada e feliz, porque assim, a gente precisa de referências. A gente tem falado isso, a gente precisa de referências. Então, quando a gente tem uma referência nesse nível, a gente fica feliz. Porque a gente vê que é o passo à frente, sabe? A gente deu, é um salto. Então, a gente agradece a sua presença. Seja muito bem-vindo no Sementes Podcast, né? É isso, muito obrigada. Muito obrigada. E agora vamos para a pergunta filosófica, pode? Sim, Michele. Pode? Quero dar uma boa noite primeiro. Ai, não deixa nem ela falar. A pessoa, tá vendo? José Augusto, você conhece José Augusto Barbosa, né? Ele, às vezes ele fala assim, você também conhece, Marisa? Às vezes ele fala assim, Michele, você convidou a entrevistada para falar ou para você dar o seu monólogo? Ele já fala logo a real. Ele já fala logo a real. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Cristina. Dizer da honra que é estar aqui com vocês, duas mulheres que eu admiro muito, né? Pessoas que nos inspiram aí na nossa representação das mulheres também. Então é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha trajetória de vida, um pouco do nosso trabalho na Câmara Federal, um pouco daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, que é muito importante aí que toda a população conheça também.
Claro, e já vamos começar com a pergunta filosófica. Porque Michele é disso. Michele já joga logo, Gisele, uma pergunta filosófica para iniciar um negócio, né, Michele? Para esquentar. Para esquentar. Gisela por Gisela. Quem é Gisela? Uma pessoa simples, uma pessoa aí de uma família de mais 5 irmãos de sangue, mais 8 adotivas. Nossa. De uma mãe várzea-grandense, um pai cuiabano, né, que na verdade ensinou muito cedo pra gente que se nós quiséssemos ser alguém nessa vida, que a gente tinha que estudar muito, porque não ter dinheiro, ser mulher e ser negra no nosso país seria um grande desafio, e que era pelo conhecimento que a gente poderia fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Ai, essa Nossa, mulher é pronto, complicada, né? Ai, Marisa Batalha! Meu Deus do Você, céu! então, é nascida que aqui. Nascida aqui na região do Porto, em Cuiabá, ali na famosa Cruz Preta, né, hoje mais conhecida como Comandante Costa, Sim. né, o meu pai é dessa região, então é ali que eu cresci a minha infância, Como logo é que na foi a sua sequência. infância? O que você fazia? Então, como eu falei, né, nós somos 5 irmãos de sangue, eu falei dos meus 8 adotivos, porque a irmã da minha mãe faleceu muito cedo, e ela, na verdade, pegou os 8 filhos e levou para casa. Então, aquela família em que todo mundo junto sempre foi festa, né? Então as comidas são aqueles caldeirão de muita comida, muito arroz, muito feijão, muito macarrão, né? E sempre muito alegre, né? A família reunida. Então a minha família, eu tenho muitas mulheres professoras, educadoras na minha família, né? As minhas irmãs, na sua maioria, são professoras, né? Então é isso, assim, gente que gosta de gente, né? Então a casa é sempre lotada, né? Sempre dá para comer mais um. Então isso fez com que a gente crescesse, na verdade, gostando de falar com pessoas, né? De conhecer, de conectar com as pessoas. Isso é muito bom. Tudo a ver com o que você faz hoje, né? Tem tudo a ver. E uma coisa também, né, Gisele, de casa cheia, é que casa cheia é sinônimo de diversidade de pensamento, né? Exato. Então, como era isso? Que diversidade que existia nessa casa com todas as pessoas? Não, então, essa diversidade, na verdade, ela foi fundamental porque quando você tem várias pessoas pensando diferente, você dialoga sobre diversos assuntos, né? E algo que a gente viveu muito, né? E é uma... marca muito a minha vida, né? Eu falei um pouco aqui do fato de ser mulher e ser negra e de uma família de origem muito simples. Embora você não se beneficiou da cota. Não. Deixar isso bem claro. Não usei, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, eu tive um incentivo muito forte em fazer o curso de Direito, né? Legal. Eu sou advogada hoje, né, de profissão, e, na verdade, era isso, assim, entender um pouco as regras do mundo, direitos e deveres, e poder entender um pouco esse conjunto de como que tudo acontecia ou acontece no nosso país, isso me fez buscar, né, muito cedo, essa questão de querer ser advogada, de querer conhecer as leis do nosso país. Então, isso me moveu muito, né? Então, desde a minha juventude, eu também sempre participei muito de movimentos estudantis, né, de querer participar de grupos, de coletivos, que de alguma forma a gente unisse forças para lutar por direitos, né? Então isso sempre foi muito forte na minha vida também. Então eu acredito que hoje o que eu faço, né, estar na política, vem um pouco disso, né? Embora do ponto de vista partidário eu nunca tive interesse, e era aquela menina meio que, falar igual cuiabana, assim, desconjurava do tipo, não, esse negócio não é para mim, eu não quero ser político não, né? Eu sempre era muito resistente a eu filiar, né? Então eu gostava de dar palpite nos horários políticos que passavam, de dizer fulano é bom, fulano não é, mas eu não me via eu como uma candidata, né? Até que lá, né, muitos ainda me conhecem como a Gisela do Procon, né? E na luta pela defesa... Não tem como desassociar. Não tem. Não tem. Assim, e eu gostei muito que você fez o podcast com o Felipe e com o Diego, que você fala que o Procon é a casa do cidadão. Isso, eu digo que é o pronto-socorro da cidadania. É verdade. Exatamente. Né? Eu já fui socorrida muitas vezes. E a gente conseguiu ter essa visão ali dentro, né, exatamente por conta da procura da população, que na verdade vai ao Procon até hoje, muitos não vão para tratar só do direito do consumidor, mas aconteceu um problema que tem a ver com direito, ele vai ao Procon, ele quer separar, ele vai no Procon, ele quer seu direito trabalhista, ele vai ao Procon, e ali, minimamente, na nossa época, a gente criou um atendimento que chamava, para contabilizar essas
orientações, a gente chama de extra-PROCON, que era exatamente para a gente ter uma Esse conta apoio, de né? quantas pessoas a gente orientava a buscar um outro órgão, né, que ela Nossa. pudesse ser atendida no seu direito. E razão dessa imensidão, né, de pessoas que iam exatamente procurar como fazer para resolver aquela situação da vida cotidiana. Né? Então, isso é muito forte também. Né? E lá no PROCON, eu acredito que a grande marca, né, um período que a gente sabe que conseguiu fazer com que o PROCON se tornasse mais conhecido das pessoas, é porque a gente entendeu que muitas das reclamações que chegavam era exatamente por falta de informação. Né? As pessoas não sabiam muito bem seu direito, seus deveres, e aí diante desses vários questionamentos, aquilo que era mais comum de questionamento, a gente topou ir para a imprensa e falar sobre isso. Né? Foi quando a gente acabou se tornando muito conhecida no meio das pessoas. E tem uma coisa muito interessante que você falou, e que eu acho que é muito importante a gente pensar. A gente que está em casa, todos estão assistindo, é essa coisa de se ver enquanto político. É muito importante. Porque tem pessoa que ele tem um nível de capacidade muito grande, que foi o seu caso. De capacidade muito grande para estar na política, mas a pessoa não está. E ela sempre deixa o lugar para as mesmas pessoas. Eu acho muito subversivo. Eu acho muito subversivo. Você chegar e falar, não, peraí. Chegar um momento e falar, peraí, por que eu não estou lá? Por que eu estou fazendo aqui que eu não estou lá na política? Porque aí é interessante, eu quero que você fale um pouco sobre isso, como que a gente faz para quebrar esse preconceito com relação à política? Porque a política é importante. A gente precisa da política. Tudo é política. O tempo todo. Exatamente. O tempo todo a gente está falando de política. Então, na verdade, eu vejo que a gente tem uma barreira natural, né, mas que é cultural e nós precisamos romper, que é de ver, como você disse, na política sempre os mesmos, ou alguém que é filho de político, né, ou alguém que tem essa história de dar a vida toda na política. Então, como em tese eu não faço parte, na minha família não tem político, então é muito improvável que eu esteja lá. Né? E realmente é muito difícil furar essa bolha, né? Porque para quem está fora é muito difícil entrar, né? E na verdade, assim, a gente se incomoda, pelo menos no meu caso, né? Eu me incomodei muito com um jogo de interesses pesado, né? De setores econômicos em relação ao consumidor e vendo muitas vezes que dependeria da caneta do político para poder deixar com que uma fiscalização, por exemplo, mais ostensiva do PROCON acontecesse, né? E aí quando você fere interesses de pessoas que são da classe política, que são da classe empresarial mais forte, o que acontece? Querem te calar de qualquer jeito. Né? Silenciar a qualquer preço. A qualquer preço. Então eu senti isso muito forte, né? Senti na pele essa situação lá em 2017, quando eu estava no PROCON. Né? A minha história começa isso, né? Eu lutando por interesses aí de preço, desses reajustes abusivos de posto de combustível, de transporte que até coletivo, hoje estão que sofrendo. até hoje estão sofrendo. E aí, quando a gente faz uma ação mais ostensiva, eu acordo com meu nome exonerada no Diário Oficial. Nossa! Foi dessa forma. E era o Facebook, o grande do momento, o auge do momento, e eu fiz um textão no Facebook, explicando para a população o que estava acontecendo. E aquele textão, eu que nunca fui boa de rede social, viralizou, foram mais de 80 mil compartilhamentos dentro do estado de Mato Grosso. Né? Até porque a pessoa que colocaram no meu lugar era exatamente uma pessoa que era do mesmo partido de quem estava lidando, articulando tudo isso. Então, foi nesse momento, né, que muita gente, de pessoas de todo o estado de Mato Grosso, que eu nunca tinha visto, que eu não imaginava, né, o meu tamanho do ponto de vista de conhecimento, vieram e disseram, Gisela, não desiste, nós precisamos de você, legal. Venha pra política, né, e foi assim que eu entrei, né, tanto que o meu marido, eu cheguei em casa num belo dia, do nada, né, e eu cheguei e disse pra ele assim, eu vou ser candidata a deputada federal. E ele olhou, ele que já tinha, inclusive em outros momentos, falado, e aí, vamos ser candidata? E eu não queria, ele era o político da família, porque ele já tinha sido candidato a vereador. Então, ele chega pra mim e fala assim, você tem pelo menos R$1 milhão pra você ser candidata a deputada? Eu falei, eu não tenho nada, mas eu não preciso de dinheiro pra entrar nesse negócio. Olha aí! Né, aquela loucura. E ele silenciou alguns dias, né? E só depois, assim, veio o aval também por parte dele, o que foi muito importante, né? Porque a gente sabe dessa rede de proteção que é muito importante termos para entrar num mundo como esse, né? E aí, Gisela, tem uma coisa, assim, que eu fico bastante curiosa. Como que é, nesse lugar, nesse meio político, você, como uma mulher que é inteligente,
Você é bonita, você é inteligente, você está nesse lugar. Como que você lida com isso? Como que as pessoas lidam com isso? E como você lida com isso? Porque, assim, a gente sabe, por todo o machismo da sociedade, o racismo, que é uma coisa violenta, as pessoas não esperam da gente uma inteligência. Esperam qualquer lugar. Esperam um lugar de fantoche. E é uma coisa que você não é de jeito nenhum, muito longe. Então, assim, como que é isso? Sabe, você chegar lá, você entrou, agora eu tô aqui. Como que as pessoas, que olhar que você vê por parte das pessoas e como que você reage a isso? Como você reage a... Existe pressão, não existe pressão? E como que é a sua reação? Então, na verdade, é um ambiente muito masculino ainda, né, impregnado muito do machismo, né, e quando a gente vai, por exemplo, hoje eu sou, na verdade, não só deputada federal, mas, por exemplo, eu sou presidente do União Brasil, sim, na capital, que é o maior partido do estado de Mato Grosso, né, e estar à frente de um partido como União Brasil na capital do estado é um grande desafio também, porque muitas pessoas falam assim, é uma mulher, é fantoche, né, tá ali só para estar, não é, e quando a gente senta e começa a mostrar um pouco do nosso conhecimento dentro da política, é aí que eles vão dando um pouco respeito, né, porque no início é assim, tá, tô eu, o meu esposo do lado, eles vão conversando só olhando para ele, nem olham para mim, né, e aí ele já me conhece um pouco, e em muitos momentos ele até silencia, e aí quando eu começo a falar, aí as pessoas entendem, né, que a presidente do partido sou eu, né? Dá licença, né? Então, é um pouco nesse nível, né? E eu enfrentava isso no Procon, né? Quando eu era dirigente do Procon, muitas vezes, não sei se esperava um homem, né? Uma outra pessoa ali, como dirigente de um órgão de fiscalização que tem, né? A força que tem, mas é na hora de demonstrar o conhecimento, de mostrar que a gente não tá ali para ser fantoche, mas para exercer aquele cargo que a gente tem, aquele mandato que a gente tem, é que começam a nos respeitar, né? E isso foi muito forte para mim agora na Câmara Federal, né? Porque, na verdade, a gente chegou como suplente, né? Eu cheguei para ficar 4 meses, mas eu cheguei entendendo e muito claro que eu tenho 4 meses da minha vida, são os únicos da minha vida para ser deputada federal. Então eu cheguei chegando do meu jeito, né? Chegou chegando, revolucionando. Eu falei, eu tenho que ficar os 4 meses. E a gente conseguiu, nos 4 primeiros meses, inclusive, algumas entradas, né? Porque a regra, e isso vocês podem observar, inclusive pelas publicações que saem, um projeto de lei, para você ser autora ou relatora, no mínimo você tem aí 4 anos de tramitação a 5 anos na Câmara. É a média de tramitação de um projeto para virar lei, né? E hoje eu sou relatora já de 2 projetos que já são lei no nosso país, né? Todos voltados aí à questão da mulher, né? Seja a questão do pacote antifeminicídio e também uma lei... algo que eu já ia perguntar, ela já se antecipou. Ela é ligeira. Ela é ligeira! E uma lei que também obriga aí, dentro da Voz do Brasil, nós temos 1 minuto por dia para divulgação dos canais de denúncia de violência contra a mulher, né? Então, algo importante também que eu vejo que nós conseguimos aprovar. Absurdo, né? Porque a violência contra a mulher cresce assustadoramente. Exato. É algo assim que é todo tipo de violência, né, Gisela? É violência patrimonial, é violência psicológica, é violência física. E não tem como a gente enumerar e dizer, uma é pior do que a outra. Todas são péssimas. Né? E tem uma coisa também, depois a gente volta para esse assunto aqui, que é importantíssimo, né? Eu sou de uma cidade do interior, e como que funcionava candidato no interior? A pessoa tinha que ir em todos os velórios para se tornar uma figura conhecida para as pessoas votarem. Mas eu quero que você fale, você já falou, mas reafirmar essa coisa da formação. Porque quanta coisa que a gente viu, e a gente viu num Brasil, em um outro Brasil, e nesse Brasil também, que a pessoa às vezes vota porque a pessoa é conhecida, faz uma piadinha e tal. E aí é muito interessante quanta formação que você tem, que é muito interessante essa questão da formação no direito, para estar ali, você conhece as leis, você conhece a política, e você já tinha toda uma coisa de escuta da população no Procon. Então, eu acho que é muito importante a gente afirmar isso, Gisela, porque eu acho que as pessoas têm que conhecer isso. Falar, não sou só o rostinho bonito aqui não, gente. Eu não tô aqui porque alguém achou que eu sou muito bonita para estar aqui, não. Eu tô aqui pelo nível de competência e de conhecimento daquilo que as pessoas precisam.
Porque eu vejo, Gisela, que assim, a gente sofre muito, né? A gente é de uma situação de muito sofrimento e de falta de alguém que você vai olhar e você vai se identificar. Então, eu acho que é muito importante isso de você de trazer essa trajetória, porque você traz, ó, meus pais são esses, eu nasci em tal lugar, mas eu tenho tal formação. Eu quero que você conte pra gente esse caminho até você chegar no Procon, por exemplo, de formação mesmo, sabe? Quais escolas você estudou, foi particular, isso foi que eu ia pública? fazer agora, você não deixou. Ai, desculpa, Michelle. Ó, ela é cuiabana, como ela já mesmo disse, servidora pública estadual, advogada pela Unimad, pós-graduada em Direito do Consumidor e assumiu a carreira de conciliadora de defesa do consumidor do Procon em 2001. Já tem uma galera, um tempinho ali. Tem um tempinho ali. Se bem que eu nasci em 2000, né? A gente já começou com essa agora. Somos dos anos 2000, só que ninguém acredita por enquanto, né? O que eu achei também muito interessante, que em 2013 você tomou posse na presidência da Associação Brasileira de Procons do Brasil. Exato. Eu tive aí essa honra, né, de liderar todos os Procons do Brasil, né, e ser uma referência, graças a Deus, dentro do nosso país e fora do nosso país na matéria do direito do consumidor. Inclusive, isso justifica um pouco a escolha para deputada federal, porque é isso. Eu nunca fui vereadora, eu nunca fui uma deputada estadual, e muitas vezes as pessoas perguntam... as pessoas falam, é escalonado. Escalonado, né? E as pessoas perguntam, mas por que você quis ser candidatar a deputada federal, né? É exatamente... entendendo as leis e sabendo que direito do consumidor é no Parlamento Federal que a gente consegue fazer a alteração. Não adianta eu ser uma vereadora, não adianta eu ser uma deputada estadual para querer ter como bandeira principal o direito do consumidor, porque eu só posso fazer aquilo que, de alguma forma, já está traçado dentro do Parlamento Federal, né? Então, esse sempre foi o objetivo, né? E algo que a Cristina coloca, que eu vejo que é fundamental na sua fala, Cristina, porque eu penso que nós estamos num momento muito perigoso da nossa política. Sim. Porque algumas pessoas que conseguem se dar bem nas redes sociais, muitas vezes sem um conteúdo técnico, sem nenhum serviço prestado à população, tem conseguido galgar eleições de cargos aí almejados, né, por muitos políticos tradicionais. Não estou dizendo que não é bom renovar, mas seria muito bom, né, que o cidadão, de maneira geral, ele faça a escolha desse voto, mas analisando um pouco dessa, né, trajetória, no que a pessoa pensa, não porque ela tem... Fez uma dancinha, né? Ou tem muitos seguidores, entendeu? Sim. Então, assim, porque é conhecido, então, porque das redes sociais a pessoa vai lá e deposita um voto de confiança, né? Então, esse é um momento muito perigoso da nossa política, e eu falo isso porque hoje eu tô lá no Parlamento Federal e é muito ruim hoje você tá ali dedicado a fazer mais pelo povo brasileiro e você vê de um lado essa polarização, por exemplo, que nós temos de um lado Lula, de outro Bolsonaro. Sim. Você vê uma briga o tempo todo falando de Lula e Bolsonaro, ninguém mas ganha. Do brasileiro ninguém fala. Você tá entendendo? Exato. Então isso é muito ruim, é um desperdício de energia, de dinheiro, né? Porque ele custa, sim, muito caro para estar se formado, e a gente acaba muitas vezes tendo esse pessoal que precisa brilhar no, sim, parlamento no sentido de chamar atenção, ofendendo A ou B, mas para poder fazer o sucesso nas redes sociais. Então isso é muito perigoso. Então ano que vem nós temos eleição e é muito importante que desde já, né, cada mato-grossense, por exemplo, que está nos assistindo, eu falo o seguinte, eu antes mesmo de ser uma deputada federal, eu sempre segui nas redes sociais todos os vereadores da minha cidade, independente de partido, todos os deputados estaduais e todos os federais, porque, sim, na medida do que eles fazem, a gente vai tendo conhecimento, e é muito bom você saber o que cada um está fazendo, né? Então acho que isso é o mínimo da gente, como no sentimento, né, como cidadã que vai ter que depositar um voto de confiança para administrar, para lutar por você, que saiba um pouco do que você faz. Gente, vamos falar dos deep nudes? Que forte isso, né? Muito, muito. Esse caso do João Dória, na época que fizeram, foi também isso? Foi comprovado que foi um deep nude
que fizeram aquela cena sexual dele com uma outra mulher, foi comprovado que sim, foi. toda vez que você, né, manipula fotos, imagens, sons por inteligência artificial, né, com atos de nudez, ato sexual, tudo isso é o deep nude, né, que hoje já é crime no nosso país, né, em razão de leis recentes, né, e que nós temos também uma situação de, ainda em trâmite na Câmara, mas que aliás, já terminou o trâmite na Câmara, a gente fez inclusive a defesa em plenário e agora está no Senado, que é ter um aumento dessa pena quando nós estamos tratando das mulheres, né, porque infelizmente, e aí nos períodos, por exemplo, de eleição, nós temos hoje várias mulheres saindo e não querendo participar das disputas políticas eleitorais, porque na verdade é um jogo sujo de queimar a imagem dessa mulher utilizando de fotos, de atos de nudez inexistentes, porque foram manipulados por inteligência artificial para poder acabar com a imagem dessa mulher, né? Então nós sabemos, infelizmente, que no jogo duro da política, ao invés de se atacar a ausência, por exemplo, às vezes de conteúdo, de competência, né, você vai para o lado pessoal das mulheres. E aí entra uma coisa, né? Eu não lembro quem é o autor que fala, né, que no baile de máscara ele tava sem, ele se frustrou porque ele viu que todo mundo tava de máscara e só ele sem. E aí é uma coisa muito complicada na política quando você tem ética, né? Você tem ética, você jamais vai fazer uma dessas. Mas o outro que não tem ética, é a primeira coisa que ele vai fazer. Eu não vou atacar ela no projeto dela, né? Naquilo que ela está defendendo enquanto ideais políticos. Eu vou atacar uma coisa pessoal e inventada, né? Então, assim, é doloroso, porque a gente vem de fake, a gente está muito cansado. E é assustador quanto essas imagens parecem reais, né? Como que eu vou dizer que não é muito difícil você identificar, né? É claro que hoje já tem uma normativa que toda vez que é a manipulação por inteligência artificial, tem como você propriamente já dizer que é, mas é isso. Quem está fazendo fake news, na verdade, não vai falar que é, né? Então, isso é muito ruim. Então, a maneira de retirar, de responsabilização dessas plataformas digitais, tudo isso são desafios hoje na Câmara, porque o que acontece? Nós temos uma linha muito tênue aí, quando a gente fala da questão da internet, do que pode ser uma censura. Eu tenho a sensação de que é terra de ninguém, assim. É por aí, sem né? lei. E ao mesmo tempo, quando você tenta regulamentar, por outro lado, aí vem uma galera falando que é censura, né? Sim. Então, é claro, tem uma linha tênue nisso, que a gente tem que ficar muito atento, mas esse projeto, por exemplo, mesmo do Deep Nude, que nós conseguimos aprovar na Câmara, nós conseguimos fazer uma defesa de que, primeiro, todos, sejam homens, sejam mulheres, todos estamos sujeitos a esse tipo de ação. E é algo muito restrito e muito específico, né, à questão de atos de nudez dentro das redes sociais. E a penalização com pena aumentada quando você tem isso disseminado em redes sociais, né? Porque aí é uma coisa você passar para um e a outra coisa é você também já colocar em rede social de uma forma patrocinada e algo nesse sentido. Então, são desafios aí do mundo moderno, vamos colocar, né? E que a gente sabe que em segundos, né? Tem até um grupo de estudantes aqui de Mato Grosso, fazendo um trabalho interessante nesse sentido. Eles nos procuraram para que eles estão estudando um projeto de lei nesse sentido também, né? E eles falam que a dignidade é violentada em segundos, né? Porque é exatamente isso, em então, segundos e acabou, né? Porque você nunca vai conseguir mostrar para o mesmo número de pessoas que é mentira aquilo que já colocaram como verdade. Foi acusado, acabou. Por mais que a pessoa prove, mas eu estudei na faculdade o caso base, escola base, lembra? Foi um erro. E aí? O que aconteceu? Nada. Ou seja, não tem como, assim, a gente precisa apurar melhor. A fake news é um negócio que realmente é assustador, assim. E eu acho os estragos são irreparáveis. E eu acho que a gente tem que aproveitar que a gente está falando com as pessoas e também atentar as pessoas para ter um cuidado com aquilo que recebe. Não acreditar de cara. E com aquilo que repassa, né? Porque o mais grave é isso. Que você repassa, né? Eu fui vítima de fake news com relação a uma votação na Câmara, né? E vejam que
Quer dizer, quem que está sendo hoje respondendo dentro desse inquérito? São todas as pessoas que reproduziram aquela mensagem, mesmo sem saber se é verdadeira ou falsa, elas acabaram simplesmente passando para frente, colocando em grupos de WhatsApp. Então, você, cidadão, né, que está aí nos grupos de WhatsApp, viu um assunto, né, e você não sabe se é verdade, não reproduza, né, porque isso você pode responder por crime também. Muito bem colocado. Muito bem colocado, gente. Toma cuidado, viu? Anotaram? Então, é importante. Que fala é importante. Porque o que acontece, Gisela? Quando a pessoa pensa, eu não vou ser penalizado, então eu faço do jeito que eu quiser. Mas agora, se a pessoa sabe, peraí, você pode responder, então ela já vai pensar 2 vezes. Às vezes tem coisa que a gente vai falar milhões de vezes. A pessoa não vai ouvir. Mas quando ela sabe que ela pode ser punida, aí ela vai ouvir e falar, ó, gente, cuidado. Então é isso que a gente já fala pro pessoal, gente, cuidado com o que você vai passar pra frente. Exatamente. Então isso é muito sério, porque responde, hoje inclusive, os administradores de grupos de WhatsApp que vê uma mensagem dessa, que não apaga quando sabe que é fake, né, e a situação de quem repassa, né. Então é muito importante, porque às vezes fala assim, não fui eu que fiz, né, e passa pra frente. E não pode. Então fiquem atentos, né, não caiam nessa, porque a delegacia aqui mesmo em Cuiabá, dos delitos aí que acontecem virtuais, entendeu? Tá intimando todo mundo e estão respondendo aí por crime. Interessante. E aí tem uma questão, Gisela, você conhece a lei, você sabe os caminhos, ótimo. Mas eu imagino também que receber uma fake news, você saber que houve uma fake news a seu respeito, para mim, que é uma sensação de impotência. Agora, ok, você sabia os caminhos para rebater, né? Agora, imagina uma pessoa que ela não sabe nem por onde começar. Exato. Então, assim, é muito violento. Eu acho que todo mundo quer ser bom, todo mundo que, né, tenta lá aquilo que aprendeu desde criança, tal, cristão e tal. Mas, às vezes, a pessoa que pensa que ela é boa, ela pode estar cometendo um ato muito grande de violência contra outra pessoa só por replicar uma coisa. Exato. Porque qual é a sensação de uma pessoa que recebe uma fake news, que é acusado de algo que ele não fez? Não, gente, esquece fake news. É só uma pessoa entrar no um hater que não tem porcaria nenhuma, assim, não tem obrigação nenhuma de estar lá na sua página, simplesmente de forma gratuita coloca coisas ruins. E aí? Como é que é isso? Pô, deixa de seguir, não sabe? Não tem objetivo. Não quer ajudar, não atrapalha. Não tem nada bom para falar, fica quieto, sabe? Eu penso assim, deixa de me seguir, não gosta de mim, deixa de me seguir. Mas isso impacta... Tem que gostar de mim, sim, sou legal, né, Michelle? Eu também sou legal. Mas assim, se não gostar também, o problema é seu, entendeu? Deixa de seguir, tem outras maneiras de você... Tem outros seguidores, né? Tem outros seguidores, tá tudo certo, e bola pra frente. Mas isso afeta diretamente a saúde mental. Totalmente. Eu acredito fielmente, hoje nós fizemos um documentário, vou dividir contigo, nós fizemos um documentário chamado Pacto pela Vida, onde a gente retrata uma realidade muito severa, muito séria, de números de casos de suicídios, que tem aumentado exponencialmente em algumas faixas etárias que eu responsabilizo a internet. Por exemplo, de 8 a 14 anos cresceu exponencialmente as crianças que acabam silenciando a sua própria vida. E é aquela coisa do celular que é dado indiscriminadamente, do não vigiar aquilo que a pessoa está vendo, de ter acesso a Instagram, nada contra Instagram, sabe? Mas esses códigos, a própria série, não sei se você assistiu Adolescência. Não assisti, mas eu vi muitos os comentários. Muitos comentários, você assistiu? Não assisti. Ave Maria, gente, que forte aquilo. Muito forte. Muito forte. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, sabe? Muito. Não é só entregar um celular, o que impacta realmente na vida das pessoas, sabe? Eu
que já tem uma certa idade, às vezes chega alguém e fala um negócio e se sente mal, você fala assim, porra, eu tô me sentindo mal, cara. Quem que essa merda tá falando comigo? Eu nem sei quem que é. Exato. Mas impacta. E já não sou mais uma criança, né? Exato. Sem A revelar responsabilidade idades. dos pais muito grande, né? Também nesse contexto que vocês falam, né? E essa questão que a gente vive um dilema, eu acredito que vai ser enfrentado na Câmara ainda nessa legislatura, que é essa questão da regulamentação das redes sociais, né? Foi criado um grupo, que é uma comissão especial, que diz que são técnicos, né? No sentido de estudar um pouco dessa questão do impacto da inteligência artificial nas redes sociais, né? Eles devem de lá sair sempre um produto que depois se transforma num projeto de lei para a Câmara, né, como um todo. Então vem desafios por aí, né? Conseguir fazer algo que possa ter um controle mínimo disso, mas sem falar em censura, sem prejudicar a liberdade de expressão. Não, acho que a gente tem que ter liberdade, mas não libertinagem. Não dá para você falar Todo qualquer cuidado, coisa. né? Todo cuidado. A gente tem que tomar cuidado com a palavra. A palavra realmente... e aí, quando a gente fala, voltando ao pacote antifeminicídio e tudo mais, embora todo tipo de violência é péssima, mas a violência psicológica, para mim, é a pior. Porque aquela destrói a pessoa. Destrói a autoestima, a pessoa não sai de casa, a pessoa deixa de se arrumar, a pessoa deixa de viver, vive meio que morta, assim, meio que zumbizão, assim, e fica léu, e acaba se tornando mais uma estatística. E a violência física também, porque a violência física ela vai levar depois à morte. Sim, né? Exato. O cara Tem te um bateu, nível, meu amigo, uma vez, ele vai bater duas e na terceira ele vai te matar. E é tão complicado e é tão importante, gente, tão importante mesmo esse pacote, esse kit. Porque, assim, a gente vive em um país que, assim, a gente vive à sombra do medo. E porque o feminicídio não é só com relação ao marido que vai matar a mulher. É o fato de você morrer pelo fato de ser mulher. Exatamente. E isso é muito estranho, a gente ver. E aí a gente está no século XXI, a gente está em 2025 e a gente ainda passa por isso. Aí eu quero que você fale, Gisela, sobre como que tem sido a receptividade. A gente está em Mato Grosso, não é fácil. Exato. Como tem sido a receptividade desse kit, desse pacote né, na política? Primeiro explicar para o pessoal que está em casa, que está nos assistindo, nos ouvindo aí, por que a gente chama de pacote antifeminicídio. Por exemplo, vocês duas, na hora de mencionar a violência contra a mulher, mencionaram já por algumas vezes que não é só o ato de matar, né? O que se constata pelas estatísticas, que quando se tem o feminicídio, antes disso a mulher já sofreu vários outros tipos de violência. A psicológica, a violência moral, patrimonial, a física, né? Então o pacote é porque todos os crimes que em tese antecedem o feminicídio, eles tiveram um aumento de pena também, né? Ou seja, via de fato, lesão corporal, a questão da própria difamação e da injúria que tem dentro desse pacote, todos esses crimes, eles tiveram uma majoração de pena, que ela foi duplicada, triplicada nisso, né? E o maior resultado do feminicídio, que é o ato de matar uma mulher pelo fato de ser mulher, né? Ele consegue aí ter a pena maior do Código Penal brasileiro, que é de 40 anos, né? Então, isso é real. Então, inclusive, quero até fazer um alerta, porque a gente tem visto, infelizmente, a classe política que deveria estar mais atualizada, sempre dizendo assim, as leis são frouxas, as leis são frouxas. E isso, de outubro de 2024 para cá, isso mudou, pelo menos em termos de pena daquilo que é cabível no Brasil. Hoje, de acordo com a legislação, é maior que o homicídio, o ato só de matar de tirar a vida de alguém, independente do motivo, tem 30 anos de limite. Matar uma mulher, né, é aí
o feminicídio, dentro da característica do feminicídio, é de até 40 anos. Mínimo de 20, máximo de 40. Então, eu não considero que seja uma pena pequena dentro do contexto brasileiro. Concordo. E algo que também mudou, que também não se pode mais fazer. Você via muito, era muito comum que um cara acusado de feminicídio, ele ia lá para delegacia, depois ele ia para audiência de custódia e saía em liberdade. A grande Saia questão do flagrante, pronto. Hoje Respondia em isso liberdade. não é permitido. Pela lei do feminicídio, né, quando isso acontece e é classificado como feminicídio crime, ele não vai ser aí, ele vai ficar preso, não poderá, até se ele tiver uma condenação inicial, ele não vai poder recorrer em liberdade, e uma vez condenado, ele vai ter que cumprir 55% da pena em reclusão. Que conquista. Isso mudou, porque antes você, com 1/3, você já ia para um semiaberto. Agora não, é 55% da pena que ele levou para poder pensar em progressão de regime. Nossa, Né? que maravilha. Então isso mudou. Outra coisa que mudou também, que vale muito a pena a gente dizer, né? É que isso inclusive exigia, os homens foram muito contra dentro da Câmara e Mas que óbvio. e quase o governo federal vetou, que era a questão de proibir a visita íntima para o feminicida. Né? Hoje está que proibido já, maravilha. é lei no nosso país, quando tem acusação de feminicídio, não pode ter visita íntima. Ai, Né? adorei. Entendeu? Isso é ótimo. Achei E assim, ótimo. e é tão engraçado isso, porque é Mas tão foi o absurdo artigo eles que terem- mais teve Você resistência. já pensou? Depois da pena, né? Claro, mas Como é que pode? E é um absurdo. um absurdo. Poder ter visita íntima. Como assim, né? É muito Exatamente. louco. Outra coisa importante também dessa legislação que nós conseguimos é de que a perda do pátrio poder. Porque alguns feminicidas ainda tinham a situação de eles ficaram vivos e requerer, tentar tirar dos avós a guarda das crianças, né? Ou da criança. Então isso já não é mais possível, né? Porque às vezes ele mesmo preso, os avós, porque morreu a mulher, tá com os avós maternos, no caso. E aí os avós paternos querendo a guarda em nome do pai, porque ele tá vivo e ele quer cuidar das crianças, né? E sendo que ele matou. Então, a mãe. Então, hoje, com a condenação de feminicídio, se perde o pátrio poder, o que nós entendemos que é extremamente relevante, né? E se esse feminicídio, ele é cometido com relação a uma mulher gestante, com uma mulher até 3 meses após a gestação, ou ainda uma situação de ser com criança, né? A questão da questão criança, não, perdão, que cuida de criança, né? Que tem sob sua guarda uma criança ou pessoa idosa, né? Também você tem majorada, ou na presença dos filhos de ascendente ou descendente, também você tem aumento dessa pena, né? Então a gente tentou cercar todos os fatos que infelizmente tem sido comum na ação do feminicídio, né? Que é isso, né? O pai mata a esposa na frente dos filhos, né? Na frente dos avós. Então é essa situação toda de majoração Requinte de de pena. crueldade, assim. Exato. É um negócio assim surreal. E é engraçado, porque E é todo dia. Não é tipo uma coisa assim, é todo dia. Eu não sei, agora eu não me recordo qual que é o ranking O dado, do né? Mato Grosso, mas assim, nós estamos entre as capitais que mais Sim. matam LGBTs e mulheres. Nós estamos aí, já tivemos o ranking da primeira, né? Eu também não sei se mudou aí pelo final de semana, mas estamos em 3º estado da federação que mais mata mulheres Ai, dá no vontade de país. chorar. É assustador. É assustador. E aí você sabe o que dá vontade de fazer? Pegar a mala e ir embora. Pra onde? Pra algum lugar. Pular sei no lá. mundo. Não, é Puxar a horrível, cordinha. horrível. É essa situação, mas Juro assim, por Deus, não. eu tenho filha. Você fala assim, Desesperador. cara, eu crio Rafaela, deputada, pra ela falar não. Aí vem um escroto e não aceitam não e mata minha filha? Como é que é isso? inaceitável. Inaceitável. Mas Entendeu? E isso tá Sim. enraizado. O cara acha que ele tem poder, que é objeto, sabe? Sim. E uma coisa que me preocupa muito, eu tive a oportunidade de, nesse mês de abril, final do mês de abril,
de visitar e ter uma fala no projeto Papo de Homem para Homem, que é da Polícia Judiciária Civil. Não sei se vocês conhecem. Todos os homens hoje que estão, na verdade, que tiveram uma condenação contra da Lei Maria da Penha, que é de violência doméstica, agressão verbal ou física em relação à sua companheira ou esposa, eles têm que passar agora obrigatoriamente por um grupo, Curso, curso um grupo reflexivo, um grupo de apoio, né? Tipo, Exato. Mas o que assim me deixou muito triste no primeiro momento, porque todos que estavam ali, eles culpavam as mulheres por estarem ali. Assim, a primeira fala é de raiva e de indignação por eles, embora eles tenham praticado a violência, né? A primeira fala foi sempre no sentido de ter raiva das mulheres por terem denunciado. Né? Então, isso é algo muito ruim, né? Em que o delegado falou, não, eles chegam aqui com essa visão. E é depois do grupo reflexivo, da conversa que eles têm, que são 40 horas ali de curso, que eles vão mudando um pouco o pensamento deles, esse pensamento machista que vem arraigado com eles, né? E o pedido que fizeram depois da minha fala, eu apresentei as consequências da violência contra a mulher, né? Inclusive explicando que as penas mudaram, que as penas estão cada dia mais duras e tudo mais. Né, mas muito no sentido de que eles querem uma lei que puna a mulher que mente sobre a violência doméstica, né, foram os pedidos que eu recebi, e uma situação que talvez isso sim tenha um ponto que a gente está avaliando, né, que eles falaram o seguinte, nós precisamos saber todas as consequências, deveria ser algo mais público, a gente tinha que ter, tipo, como tem horário político, ainda me falaram desse jeito, como tem um horário político, tinha que entrar alguma coisa na TV que obrigasse a gente a saber o tipo de consequência que tem bater numa mulher, por exemplo. Né? Então que não basta essa questão da educação de achar que sabem, né? Mas eles foram muito categóricos nisso, tipo, se eu soubesse que era dessa forma ou que isso é tão grave, eu não faria. Então, que aí a gente volta naquela fala anterior. Quando a pessoa, ele escuta milhões de vezes e não tá nem aí. Mas se ele sabe que ele vai ser punido, ele já não faz. Exato. Então, porque assim, a gente vive num país de muita impunidade. Por isso que esse pacote é crucial. É isso que vai mudar, é isso que vai transformar. É a lei que transforma. Eu vejo por questão racial. O que a gente vê mudar? Por que muda isso? Por que muda aquilo? Por que a gente vê pessoa na TV? Por que a gente vê pessoa em vários lugares? Por conta de ter que ter lei, de cotas, de não sei o quê. Porque senão a gente não acessa a universidade, a gente não acessa lugar nenhum. Então, é a lei. Essa coisa do pacote, eu quero, né, daqui um tempo que a gente esteja conversando novamente e possa falar, nossa, a partir da lei mudou. E vai mudar. Com a lei muda. Então, nós tivemos, inclusive, eu acho que é importante citar esse caso, a polícia de Brasília, em novembro, o pacote foi aprovado em outubro do ano passado. Em novembro, nós tivemos aí um caso que já foi julgado no Brasil com um novo pacote antifeminicídio. Um homem que, infelizmente, aí esfaqueou a esposa na frente dos seus 2 filhos, matou, né? E ele já foi condenado com o pacote antifeminicídio, pegou, na verdade, 43 anos de prisão. Ele já tem 45 anos de idade, né, não pôde recorrer em liberdade, então desde novembro ele já estava preso e, na verdade, ele vai agora cumprir esses 55%, né, pelo menos para poder ter qualquer tipo de liberdade. Então, quer dizer, ele vai sair idoso já da cadeia, né, com mais de 60 anos. Então, isso é importante do ponto de vista de ser mostrado também, né, porque a imprensa precisa mostrar casos de já com a nova lei, porque eu vejo que isso vai desincentivar, mostrar que não tem tanta impunidade assim, como se propagou a vida toda. E não sensacional, né? Sim. Exato. Tipo, sabe, um mês da consciência de não sei o quê, um mês, assim tem como que ser do permanente. suicídio, tem que ser permanente. Permanente. E essa questão é uma boa fala também, que é essa coisa de... A gente tem que ter cuidado com o discurso da gente. Porque a gente vive reproduzindo as mesmas coisas. É de muita impunidade. Eu acho que a gente tem que começar a falar, não, já não é de impunidade mais, já existe um pacote. Quer dizer, quando a gente reproduz que não vai acontecer nada com a pessoa, a gente está incentivando ela a fazer. Exato. Quando eu vou falar, não, existe um pacote aqui, antifeminicídio, o que a pessoa vai fazer? Opa, então,
já não tem essa impunidade que eu pensava. Eu já tenho que pensar 2 vezes antes Eu não vou matar isso aí pela porta da frente da delegacia. Acabou isso. Acabou. Acabou isso. Entendeu? Então, isso a gente precisa propagar, né? Porque senão você fica no inconsciente aí do que muitos falam, sem conhecimento, né? De novo, assim, eu sei que alguns entendem, né, que nós deveríamos estar caminhando para uma prisão perpétua, para pena de morte e etc. Mas, de novo, são situações que teria que ter uma nova Constituição no nosso país para poder aprovar. Mas dentro do que hoje tem, do que é possível é a pena mais grave hoje do nosso Código Penal. E os anos de vigor, Gisela, a pessoa vai perder os anos de vigor. Exato. Quando ele sai, o cara entrou com 40, entrou jovem, ele saiu já idoso, ele perdeu os anos de vigor. Então, assim, ele tem que entender isso, ó, a balada que você cria, você não vai mais, meu amigo, você vai perder tudo isso. Reclusão, 20 anos de reclusão é muito tempo. 40 anos, meu Deus do céu. Então, é muito importante, eu acho, é muito importante mesmo. E parece radical, né? Mas a Câmara dos Deputados aprovou a castração química, né? Que teve toda uma polêmica. Foi aprovada. Entendeu? Na Câmara, sim, falta passar pelo Senado, né? De novo, a castração química é uma medicação que se usa para tirar a viralidade da pessoa, né? Não tem nada a ver com decepar nada, entendeu? Essa situação. Não, é um químico que exato. Acho que atrofia ou deixa de ter libido. Deixa de ter libido, exato. Então é algo que todos aqueles que forem, na verdade, condenados por violência sexual passariam pela castração química, o que a gente vê que é algo importante na sociedade também, porque são situações que você mexe com o homem, né? No sentido de que ele não queira fazer para não correr o risco de. O que é uma sociedade totalmente falocêntrica, né? Eu vou fazer meu quadro, Michele. É uma sociedade falocêntrica, né? Então você falou de tirar do homem a virilidade, ele, opa, agora eu tenho que realmente parar com isso. Quero fazer uma pergunta para você. Nosso quadro, né, Michele, da 4ª temporada. O que você considera dentro da política subestimado e superestimado? Subestimado é a força das mulheres dentro da política. Né? Porque é isso, assim, nós somos poucas dentro, por exemplo, do parlamento, são 91 mulheres, mas já foi comprovado, pelo menos nessa legislatura, que as 91 juntas já fizeram mais que todos os outros homens juntos, né? Então, em termos de produção e resultado, né, e a qualidade das leis lá são muito superiores. Então, estão subestimando a nossa força em espaços de poder importante. Show! Show da Xuxa é esse, Michele Gil? Gente, com essa resposta, que show da Xuxa, cara. Que show da Xuxa é esse, meu Deus? Tá, eu vou falar algumas palavrinhas e você fique à vontade para responder o que você achar que você deve responder. Poder. Minha mãe. Com certeza, sempre. Trabalho. Nunca. Ser desleal. Não seria nada diferente dela responder isso, né? Preconceito. Inaceitável. Inadmissível. Conceito. Fazer do jeito certo. Missão. Honrar cada voto de confiança que eu já tive. Cara, passou no show da Xuxa. Olha, sem palavras, eu não quero nem falar porque eu emociono, você sabe, né? Sei, emociono, te conheço, conhece, eu choro, eu sou terrível. Mas assim, a minha admiração sempre é gigantesca. Quero te agradecer mesmo por vir, por compartilhar, por fazer por nós. Eu que agradeço pela oportunidade, né, sabendo aí que a gente carrega dentro de todo o nosso trabalho essa responsabilidade mesmo, né, de poder honrar, né, cada voto que a gente teve, de honrar cada pessoa que olhou nos olhos da gente. É muito forte quando a gente encontra nas ruas e alguém diz assim, você me representa, né, então você tem um peso em
cada votação, lá nas comissões, no plenário, né? Isso é muito forte. E eu tenho sempre que a política ela é passageira na nossa vida, né? Então A gente está, né? a gente está lá. Então faça o máximo que você puder nesse período. E é assim que a gente vai caminhando para frente sempre, né? Com a cabeça erguida, podendo ir em todos os lugares, né? Ser bem recebido, né? E aqui eu quero, na verdade, aproveitar essa audiência de vocês, né? Desse podcast que cada dia tem mais sucesso aí na audiência do Mato Grossense, para as pessoas poderem me seguir lá na minha rede, Gisela Simona Oficial, né? É o meu Instagram, o meu Facebook, né? Onde vocês podem acompanhar um pouco do nosso mandato. A gente tá sempre ali, tem um WhatsApp que você pode conversar com a Gisela, que você pode no direct também mandar uma mensagem, criticando, elogiando, dando sugestões. Várias ações do nosso mandato em termos de projeto de lei a gente já fez ali recebendo sugestão via direct, né? Então isso é muito bacana, né? Você ter as pessoas participando do seu mandato. Muitíssimo obrigada, meu Deus. E o que eu tenho a dizer para Gisela, você me representa. Você me representa. Que honra. Tem meu voto e uma galera que eu vou angriar aí. Tamo juntas. Tamo juntas sempre. Sempre. Você Gratidão. sabe que a minha admiração é de verdade, genuína e assim, sem palavras. Gente, esse foi o Sementes. Sementes ao vivo Deste ano, Michele gente. Gil. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Agradecer a Marisa Batalha, né? Maravilhosa também. Agradecer o Lu, agradecer o Felipe, agradecer todo mundo. Carol Vilela, que está já esperando para ser gravada também daqui a pouco. Você sabe que você assiste a gente todos os dias na TV Mato Grosso, canal 27. Então, agradecer a ARC, né, assessoria digital. E um beijo! Até a semana que vem. Beijo, gente. Até.